Eu nunca fui de acreditar em assombração. Fantasmas, espíritos, essas coisas. Sempre achei que fossem histórias exageradas, contadas para assustar crianças ou justificar coisas que a gente não consegue explicar. Mas depois do que vivi naquela casa, não sei mais no que acreditar. Faz pouco mais de 1 ano que saí daquele emprego, mas ainda acordo de madrugada sentindo aquela presença. Às vezes, é só um arrepio. Outras vezes, um som abafado no corredor, como passos arrastados no assoalho de madeira. Mas quando abro os olhos, estou sozinha. Pelo menos, eu acho que estou. Vou tentar contar tudo do jeito que aconteceu, mas aviso de antemão. Se você tem medo do escuro, talvez seja melhor parar por aqui. A casa era enorme. Fiquei impressionada quando cheguei pela primeira vez. Uma construção antiga, de pedra escura, com janelas altas e cortinas pesadas que sempre pareciam fechadas. Os patrões, um casal idoso e silencioso, me contrataram para cuidar da limpeza e da cozinha, já que a outra empregada tinha saído às pressas, sem dar muitas explicações. Achei estranho, mas não perguntei. O salário era bom e eu precisava do dinheiro. Nos primeiros dias tudo correu bem. A rotina era tranquila: limpar os quartos, varrer os corredores, preparar as refeições. Mas então vieram as noites. E as noites naquela casa eram diferentes. O silêncio era pesado demais. Às vezes eu tinha certeza de que ouvia passos no andar de cima, mesmo sabendo que os patrões já estavam dormindo. Outras vezes sentia um cheiro estranho no corredor, como madeira queimada misturada com algo doce, quase enjoativo. No terceiro dia, algo aconteceu que me fez questionar minha sanidade. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar, quando ouvi um barulho na sala ao lado. Um som abafado, como se alguém tivesse arrastado uma cadeira. Fiquei imóvel por um instante, a respiração presa. "Senhor Augusto?" Chamei baixinho. Nenhuma resposta. Se fosse um dos patrões, eles teriam me avisado. Mas quando me aproximei da sala, o ar pareceu ficar mais pesado. O cheiro estranho estava ali de novo. A cadeira, que eu tinha certeza de que estava sob a mesa, agora estava ligeiramente afastada. Engoli em seco. Voltei para a cozinha, tentando ignorar o desconforto. Mas antes de sair, vi algo pelo canto do olho. No grande espelho da parede, havia um vulto escuro no reflexo. Mas quando virei para olhar diretamente, não havia nada. Eu deveria ter ido embora naquela noite. Mas fiquei. E aquilo foi só o começo. Depois daquela noite, comecei a notar mais coisas estranhas, pequenos detalhes que pareciam sem importância no momento, mas que, quando eu juntava as peças, faziam meu estômago revirar. As portas da casa nunca ficavam exatamente como eu deixava. Se eu as fechava, encontrava entreabertas. Se eu as deixava abertas, encontrava fechadas. O relógio de parede na sala de jantar parava sempre no mesmo horário, 2h43. E então vieram os sussurros. Era sempre quando eu estava sozinha nos corredores à noite, terminando minhas tarefas. Um murmúrio baixo, distante, que parecia vir de trás de mim. Quando eu parava para escutar, o som sumia. Mas eu sentia uma presença ali comigo. Numa dessas noites, precisei ir até o quarto dos patrões para levar um chá para a senhora Helena, que estava resfriada. A bandeja tremia levemente nas minhas mãos, mas eu tentava ignorar o desconforto. O corredor era longo e as velhas lâmpadas amarelas piscavam de tempos em tempos, lançando sombras estranhas nas paredes. Passei pelo grande espelho da sala e, por reflexo, evitei olhar diretamente para ele. Foi quando senti, atrás de mim, uma respiração. Paralisei no meio do corredor. Meu coração batia tão forte que eu senti o som no pescoço. Eu queria virar, mas algo dentro de mim me dizia que eu não devia. Forçando as pernas a se moverem, continuei andando. Os sussurros vieram de novo, mais nítidos agora. Vozes baixinhas, entrelaçadas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, mas sem formar palavras. A porta do quarto dos patrões nunca me pareceu tão longe. Quando finalmente cheguei, bati 2 vezes e entrei apressada. O senhor Augusto me olhou com uma expressão estranha.
Está tudo bem, menina? Perguntou ele. Tentei sorrir, mas senti minha própria voz falhar. Sim, senhor, só um pouco cansada. Ele segurou o olhar por um momento antes de murmurar desconfiado. Eu não queria admitir, mas ele sabia que eu estava assustada. E eu juro, naquele instante, eu vi, na porta, no reflexo do espelho do armário, um vulto parado no corredor. Baixo, magro, com braços longos demais para o corpo. Não tive coragem de virar para ver diretamente. Pisquei e ele não estava mais lá. Mas alguma coisa me dizia que, agora, ele sabia que eu o tinha visto e que não ia mais se esconder. Depois daquela noite, tentei me convencer de que estava imaginando coisas. O trabalho era cansativo, a casa era antiga e velhas construções sempre fazem barulhos estranhos. Pelo menos era nisso que eu tentava acreditar. Mas então, as coisas pioraram. Comecei a sentir toques. No início, era sutil, como uma leve pressão no ombro, como se alguém estivesse passando por mim de raspão. Ou um arrepio subindo pela nuca, como se dedos invisíveis estivessem roçando minha pele. Mas naquela noite foi diferente. Eu estava na despensa, organizando alguns mantimentos. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no teto, que oscilava de tempos em tempos. O cheiro de madeira velha e especiarias enchia o ar. Foi quando senti. Algo passou atrás de mim. Eu não ouvi passos. Não houve barulho algum. Apenas uma presença gelada, densa, que fez minha respiração travar. Fiquei imóvel. O corredor atrás de mim estava escuro. A luz da cozinha mal chegava até ali, formando um vazio profundo. Engoli em seco e tentei ignorar. Mas quando me virei para pegar um saco de farinha da prateleira, algo tocou minha mão. Era frio, seco, como dedos longos roçando minha pele por um instante. Soltei um grito abafado e me afastei tão rápido que bati na prateleira atrás de mim, derrubando um vidro de tempero. O vidro espatifou no chão. O cheiro forte de cravo e anis se espalhou pelo ar. Mas eu não me importei com isso. Eu só queria sair dali. Empurrei a porta da despensa e corri para a cozinha. Meu peito subia e descia com a respiração acelerada. Atrás de mim, o corredor continuava mergulhado na escuridão. Mas eu juro que vi um movimento ali dentro. Algo se encolhendo na sombra. Algo que estava perto o suficiente para me tocar. Depois daquela noite na despensa, comecei a evitar os corredores mais escuros da casa. Tentava terminar minhas tarefas antes do pôr do sol, mas sempre havia algo que me fazia ficar até mais tarde. O Sr. Augusto e a Sra. Helena não pareciam notar minha inquietação. Ou talvez notassem, mas escolhiam não comentar. Eu queria acreditar que estava exagerando, que era tudo coisa da minha cabeça. Até que algo aconteceu. Algo que não me deixou mais nenhuma dúvida de que ele estava ali. Foi numa noite de chuva. O vento forte fazia as janelas tremerem e os trovões ecoavam pela casa como passos pesados no sótão. Eu estava na lavanderia, dobrando alguns lençóis, quando ouvi um som baixo, baixíssimo, um murmúrio. Parei no mesmo instante. A casa estava em silêncio além da tempestade lá fora. Segurei a respiração e escutei melhor. O som não vinha de longe, não vinha do corredor, não vinha de nenhum dos quartos. Ele vinha de perto, muito perto, junto ao meu ouvido, como se alguém estivesse ali, atrás de mim, inclinado, sussurrando algo que eu não conseguia entender. A sensação foi instantânea. Um arrepio cortante subiu pela minha espinha e uma onda de frio se espalhou pelo meu corpo. Eu não consegui me mexer, não consegui respirar. Apenas fiquei ali, sentindo aquilo se aproximar. Tão perto que eu podia jurar que, se respirasse, sentiria o cheiro de algo desconhecido. Meu coração batia tão forte que doía. E então, um novo som. Algo que fez meu sangue gelar por completo. Uma risada, baixa, arrastada. Um som seco, sem emoção, sem calor humano. E antes que eu pudesse reagir, os lençóis que eu segurava foram puxados bruscamente da minha mão e caíram no chão. Soltei um grito e me virei de uma vez.
mas não havia ninguém ali. Ninguém. Só a sensação de que ele ainda estava perto, olhando para mim, esperando. Depois daquela noite, fiquei convencida de que não era apenas a minha imaginação. Havia algo naquela casa. Algo que eu não podia ver, mas que estava lá. Perto o suficiente para me tocar, para me sussurrar coisas que eu não entendia. Eu queria perguntar aos patrões. Queria saber se eles já tinham visto ou sentido algo, se sabiam da coisa que habitava aqueles corredores. Mas toda vez que tentava, as palavras morriam na minha garganta. E talvez eu soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Naquela manhã, quando servi o café da senhora Helena, reparei que suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. O senhor Augusto lia o jornal como sempre, mas seus olhos pareciam mais fundos, como se não tivesse dormido bem. Juntei coragem e quebrei o silêncio. Esta casa, ela sempre foi assim? A senhora Helena parou de mexer o açúcar no chá. O senhor Augusto dobrou o jornal devagar. O silêncio se prolongou por tempo demais. Assim como, menina? Ele perguntou, sem me olhar. Engoli em seco. Os barulhos, as portas que se abrem sozinhas, os sussurros. Dessa vez, ele olhou diretamente para mim. Seus olhos eram duros, mas havia algo ali. Um cansaço, talvez. Ou um medo antigo. A senhora Helena pigarreou, desviando o olhar para a janela. Seus dedos finos apertaram a porcelana da xícara. Besteira. Essa casa é velha. O vento faz barulhos, disse ela baixo. Mas o senhor Augusto continuou me encarando. Até que, finalmente, ele disse: o que quer que tenha escutado, finja que não escutou. Meu estômago revirou. Eles sabiam, mas não iriam me contar. E o pior de tudo? Aquela coisa sabia que agora eu estava ciente. Naquela noite, o silêncio da casa era diferente. Mais pesado. Como se algo estivesse esperando. Tentei ignorar. Fiquei na cozinha mais tempo que o necessário, lavando pratos que já estavam limpos, organizando gavetas sem motivo algum. Mas não podia evitar para sempre. Quando finalmente me vi sozinha nos corredores, com apenas a fraca luz amarela iluminando o caminho, soube que ele estava ali. Não vi, não ouvi, mas senti. Era como se o ar estivesse mais denso, como se algo estivesse perto demais sem estar visível. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Minha pele se arrepiou, minha respiração ficou curta, meu coração martelava no peito. Fui rápida, cruzei o corredor sem olhar para os lados, sem virar a cabeça para nenhuma porta aberta. Só queria chegar ao meu quarto, fechar a porta e torcer para que aquilo não me seguisse. Mas quando passei pelo grande espelho da sala, eu vi, não ele, mas o reflexo da cortina ao fundo, se mexendo, ondulando, como se algo tivesse acabado de passar por trás dela. Eu não queria olhar, não podia olhar, mas então o vento frio bateu no meu rosto. A cortina se ergueu levemente, e eu soube. Ele estava ali, atrás do tecido fino, parado, me observando. Depois daquela noite, algo mudou. A presença já não se escondia tanto. Era como se, agora que eu sabia, ele não precisasse mais se conter. Comecei a sentir sua aproximação de formas mais sutis e, ao mesmo tempo, mais sufocantes. As luzes piscavam quando eu passava pelos corredores. O cheiro estranho, aquele misto de madeira queimada e algo doce e enjoativo, parecia me seguir de um cômodo para outro. E às vezes, quando eu acordava de madrugada, sentia o colchão afundar levemente ao meu lado, como se alguém estivesse ali, sentado na beira da cama. O pior era o espelho. O grande espelho da sala que eu tentava evitar a todo custo, porque agora ele não refletia apenas o que estava na minha frente, mas o que estava atrás de mim. Eu já estava me preparando para dormir quando a porta do meu quarto rangeu. O som foi baixo, sutil, mas no silêncio da casa ecoou como um grito. Meu estômago revirou. A porta estava abrindo, sozinha. Fiquei imóvel, tentando escutar qualquer outro som, mas só havia o ruído distante do vento lá fora.
A porta parou de se mover quando estava entreaberta. O corredor do lado de fora estava mergulhado em sombras. Meu coração martelava e um pensamento me ocorreu. Ele está aí. Eu não me mexi. Não queria ver. Não queria saber. Fechei os olhos, segurando a respiração, tentando ignorar a onda de frio que rastejava pela minha pele. Mas então, o pior aconteceu. O som. Aquele som. Baixinho, no chão de madeira do corredor. Toque, toque, toque. Passos lentos, se aproximando. Um arrepio violento percorreu meu corpo. Eu queria gritar, queria me esconder, mas não conseguia. Estava travada pelo medo. Os passos pararam na entrada do quarto. O silêncio se tornou insuportável. Então senti. O colchão afundou levemente ao meu lado. Uma pressão fria, como se algo estivesse se sentando ali. A minha pele queimava em puro terror. Meu peito subia e descia rápido, mas eu não conseguia fazer nada. Até que o espelho do outro lado do quarto refletiu. Eu não vi diretamente, mas no vidro empoeirado, no reflexo distorcido, uma sombra estava sentada na minha cama, ao meu lado. E a cabeça estava inclinada na minha direção, perto demais, quase no meu ouvido. Então, ele sussurrou, baixíssimo. Um som seco, rouco, algo que eu não entendi, mas que me fez querer nunca mais abrir os olhos. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, travada, sentindo aquele peso ao meu lado. O tempo parecia se esticar de uma forma impossível, como se eu estivesse presa em um instante que nunca terminaria. O colchão continuava afundado. O reflexo no espelho continuava mostrando algo que eu não queria ver. E então, ele sussurrou de novo, dessa vez mais próximo, quase dentro da minha mente. O som era áspero, como se sua garganta estivesse seca, como se as palavras estivessem saindo de um lugar que já não era humano há muito tempo. Mas o que me aterrorizou foi a sensação. O sussurro queimava. Era como se minha pele estivesse sendo tocada por um vapor quente, umidade pegajosa rastejando pelo meu pescoço. Meus olhos ardiam. Minha respiração falhava. E então, sem querer, soltei um som. Uma pequena inspiração trêmula. Foi o suficiente. O colchão se ergueu de uma vez, como se o peso que estava ali tivesse desaparecido. Eu não me mexi, mas ouvi os passos, lentos, arrastados, saindo do quarto, e a porta que antes estava entreaberta fechou sozinha. Depois daquela noite, algo mudou. Não sei explicar, mas eu sentia. Ele não estava apenas presente, ele estava esperando, e ele queria que eu soubesse disso. Comecei a encontrar coisas fora do lugar. Pequenos detalhes, nada muito óbvio. Gavetas que eu sabia que havia fechado, agora abertas. Meus sapatos, que sempre deixava alinhados, virados para a direção errada. E então, o vidro da janela. Certa manhã, quando fui abrir as cortinas do meu quarto, percebi algo estranho no vidro embaçado pelo frio da madrugada. Um risco. Não. Letras. Alguém, ou algo, tinha escrito ali, com dedos invisíveis. 3 letras. 3 malditas letras que me fizeram sentir o sangue gelar. M-A-R, meu nome. Escrito de dentro para fora, como se ele estivesse dentro do quarto, olhando para mim enquanto eu dormia. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali, travada, sentindo aquele peso ao meu lado. O tempo parecia se esticar de uma forma impossível, como se eu estivesse presa em um instante que nunca terminaria. O colchão continuava afundado. O reflexo no espelho continuava mostrando algo que eu não queria ver. E então, ele sussurrou de novo. Dessa vez, mais próximo, quase dentro da minha mente. O som era áspero, como se sua garganta estivesse seca, como se as palavras estivessem saindo de um lugar que já não era humano há muito tempo. Mas o que me aterrorizou foi a sensação. O sussurro queimava.
Era como se minha pele estivesse sendo tocada por um vapor quente, umidade pegajosa rastejando pelo meu pescoço. Meus olhos ardiam, minha respiração falhava. E então, sem querer, soltei um som. Uma pequena inspiração trêmula. Foi o suficiente. O colchão se ergueu de uma vez, como se o peso que estava ali tivesse desaparecido. Eu não me mexi, mas ouvi os passos, lentos, arrastados, saindo do quarto, e a porta que antes estava entreaberta fechou sozinha. Depois daquela noite, algo mudou. Não sei explicar, mas eu sentia. Ele não estava apenas presente, ele estava esperando, e ele queria que eu soubesse disso. Comecei a encontrar coisas fora do lugar. Pequenos detalhes, nada muito óbvio. Gavetas que eu sabia que havia fechado, agora abertas. Meus sapatos, que sempre deixava alinhados, virados para a direção errada. E então, o vidro da janela. Certa manhã, quando fui abrir as cortinas do meu quarto, percebi algo estranho no vidro embaçado pelo frio da madrugada. Um risco. Não. Letras. Alguém, ou algo, tinha escrito ali, com dedos invisíveis. 3 letras. 3 malditas letras que me fizeram sentir o sangue gelar. M-A-R, meu nome. Escrito de dentro para fora, como se ele estivesse dentro do quarto, olhando para mim enquanto eu dormia. Eu não conseguia mais esconder meu medo. Minha pele vivia arrepiada. Meus olhos estavam fundos e minhas mãos tremiam tanto que derrubei uma xícara de chá enquanto servia o Sr. Augusto naquela tarde. Ele olhou para mim, observando meu estado, e então suspirou. Você está vendo ele, não está? Minha garganta secou. Ele? Minha voz saiu quase num sussurro. O Sr. Augusto olhou para a Sra. Helena, que mantinha os olhos fixos na mesa, as mãos apertadas no colo. Então, ele se inclinou para mim e disse, num tom baixo, como se o próprio ar pudesse ouvir: ele já sabe que você sabe. O silêncio que se seguiu foi como um peso esmagador. Minha cabeça girava. Meus dedos formigavam. O que ele quer? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. A Sra. Helena fechou os olhos, como se não quisesse ouvir a resposta. E então o Sr. Augusto disse: um dia ele vai te chamar. Ele se levantou e saiu da sala sem dizer mais nada. Mas eu sabia que, quando ele me chamasse, eu não poderia ignorar. Eu tentei me convencer de que ainda tinha tempo. Tentei me agarrar à rotina, ao trabalho, à normalidade que a casa já não possuía mais. Mas então, naquela madrugada, ele me chamou. Acordei com a sensação de algo quente e úmido no meu ouvido. Não um som, mas um suspiro. Lento, quase paciente. Abri os olhos, o coração disparado. Meu quarto estava escuro e tudo parecia calmo. Até que eu olhei para a porta. Ela estava aberta. O corredor, completamente escuro. Mas eu senti que ele estava ali, em pé, na escuridão, me esperando. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade sufocante. E então, eu ouvi, baixo, arrastado, meu nome. Mariana. Minha respiração falhou. A voz não era humana. Era áspera, como se viesse de dentro da própria casa. Mas o pior, ela não veio de fora. Ela veio de perto, de dentro do meu quarto, bem ao lado da minha cama. E foi nesse momento que eu soube que não havia mais saída. Eu queria gritar, queria correr, me encolher embaixo das cobertas como uma criança assustada. Mas eu sabia que nada disso adiantaria. Ele estava ali, não no corredor, não atrás da porta, mas aqui, dentro do meu quarto. O colchão afundou levemente ao meu lado e a respiração quente e úmida voltou a roçar meu ouvido. Mariana. Dessa vez, eu ouvi melhor. A voz era errada. Baixa, arrastada, mas de algum jeito familiar. Como se estivesse imitando o tom de alguém que eu deveria reconhecer.
mas que havia se tornado algo deformado no processo. E então, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele me tocou. Meus dedos estavam para fora do cobertor, descansando sobre o lençol. E eu senti dedos gelados, longos, lentamente roçando os meus. Meu estômago revirou. Minha visão ficou turva por um instante. O toque foi lento, quase cuidadoso, como se fosse um convite, um pedido silencioso, um teste. Eu não queria responder, mas minha mão, ela não se mexia. Era como se meu corpo não estivesse mais sob meu controle. E quando percebi, meus próprios dedos estavam respondendo ao toque dele. Não. Minha voz saiu falha, quase sem som. Meus dedos enrijeceram. E então, o toque sumiu. O colchão ficou leve de novo. Mas eu não tive coragem de olhar. Porque eu sabia, ele ainda estava ali. E agora, ele sabia que eu tinha quase cedido. Na manhã seguinte, eu não conseguia esconder meu estado. Meus olhos ardiam. Minhas mãos tremiam tanto que derramei café ao servir o Sr. Augusto. Dessa vez, ele não perguntou nada. Apenas suspirou e murmurou: "Você precisa ir embora." Meu peito apertou. A senhora Helena, que até então nunca olhava para mim quando esse assunto surgia, ergueu os olhos. E o que vi neles me deixou ainda mais assustada. Ela estava com pena de mim, como se já soubesse que era tarde demais. Engoli em seco. Eu vou embora, falei, minha voz falhando. O Sr. Augusto balançou a cabeça lentamente, antes que ele chame de novo. Eu não respondi. Apenas terminei o café e voltei para minhas tarefas, tentando não pensar no que ele tinha dito. Mas então, algo me fez parar. No final do corredor, a porta que sempre deveria estar fechada, aquela porta no andar de cima, estava aberta de novo, dessa vez escancarada, e eu senti que ele estava lá dentro e que me esperava. O resto do dia foi um borrão. Tentei me ocupar, tentei fingir que não via a porta aberta, mas toda vez que passava perto da escada, sentia o peso daquele cômodo. Aquela porta aberta como uma boca escura no final do corredor. A noite chegou rápido demais. Eu queria sair da casa, mas não podia ir embora sem avisar os patrões. Quando fui procurá-los, os dois já estavam no quarto, a porta trancada. Eles não queriam se envolver. Eles sabiam o que aconteceria aquela noite e me deixaram sozinha, naquela casa, com ele, Mariana. O som congelou meu sangue. Era um sussurro, mas dessa vez não estava perto da minha cama. Estava vindo do corredor, daquela maldita porta aberta. E então, sem pensar, eu fiz o que nunca deveria ter feito. Eu me levantei e fui até lá. Meus pés pareciam se mover sozinhos. O corredor estava escuro e a única luz vinha da fresta do quarto proibido. Eu não sabia o que esperava encontrar lá dentro, mas sentia que, se eu entrasse, eu nunca mais sairia. Meu corpo inteiro tremia. O ar estava denso, carregado de umidade e aquele cheiro doce e enjoativo. Parei diante da porta. O cômodo era pequeno. Poucos móveis cobertos por lençóis manchados. Um armário antigo. E no canto, o espelho. O mesmo que eu tinha visto antes. A moldura era preta, velha, gasta pelo tempo. Mas o vidro parecia vivo. Como se algo se mexesse dentro dele. Um vulto escuro. Alguém parado ali, mas que eu não conseguia ver diretamente. Meus dedos formigaram. O espelho estava me chamando. E então, algo se refletiu. Não era eu, era alguém, ou algo, atrás de mim, muito perto. Meu peito se apertou e a respiração falhou completamente. Os olhos da coisa no reflexo eram apenas buracos fundos, negros, sem forma. Mas eu senti o sorriso. A coisa inclinou a cabeça para o lado, como se me observasse com curiosidade. E antes que eu pudesse reagir, ele sussurrou uma última vez. E dessa vez, eu entendi. Agora, você me vê. O espelho se quebrou. E tudo ficou escuro.
Acordei na cama. O sol entrava pela janela. Minha cabeça latejava. Meu corpo estava gelado, como se eu tivesse passado horas deitada no chão. Mas o pior foi quando olhei ao redor. Tudo parecia igual, exceto por uma coisa. O espelho do quarto. Ele estava intacto, mas meu reflexo não estava lá. Fui embora naquela manhã. Não olhei para trás. O Sr. Augusto não disse nada. A Sra. Helena apenas me observou com aquela mesma expressão de pena. E então, quando eu já estava na porta, ela murmurou: "Ele sempre escolhe alguém." Eu nunca perguntei o que ela quis dizer. Nunca quis saber. Mas desde aquele dia, nos espelhos, nos vidros das janelas, às vezes vejo um movimento no canto do olho. Uma sombra que não deveria estar lá. Algo me observa. Algo que eu nunca vi diretamente, mas que eu sei que está esperando. Esperando o dia em que eu finalmente vou olhar. E então, ele vai me levar de volta para aquele quarto, para ele.